Olá, tudo bem? Eu sou a professora Ana Kelly e essa é a nossa aula 1 da disciplina de Noções de Produção e Logística do curso técnico de assistente administrativo. Nessa aula, nós vamos trabalhar basicamente a parte de produção da logística, né? Eu dividi o curso em duas aulas. Essa é a primeira aula que a gente vai tratar a parte de produção e a segunda aula que a gente vai falar um pouco sobre logística. Então, nessa aula a gente vai falar sobre estratégia empresarial e estratégia de operações e planejamento e controle da produção. Então, vamos lá. Bom, sobre estratégia empresarial, a gente colocou aqui alguns conceitos que são importantes e vocês devem imaginar por que começar falando de estratégia numa disciplina de produção. Porque a estratégia da empresa é que vai definir o modo como essa empresa também vai definir a sua estratégia de produção. A estratégia empresarial trata exatamente de tudo que é necessário, de tudo aquilo que a empresa espera, né, para da sua atuação no mercado. E aí tem alguns conceitos que são importantes falar. Questão da estratégia corporativa, né, que é a diretriz maior da empresa, é o principal direcionador para as tomadas de decisão. Essa estratégia corporativa vai ser muito importante para a nossa estratégia de operações, né, a estratégia de produção. Os objetivos estratégicos, que vão ser os viabilizadores dessa estratégia, né, transformação do objetivo maior em objetivos por áreas, então você vai definir, e aqui entra a área da produção, né, e a área da logística também. O plano de ação, que é o desdobramento de cada objetivo, como fazer, né, o orçamento, que é importantíssimo, a questão da previsão financeira, a gente sabe que muitas ações só são possíveis mediante suporte financeiro, e a execução estratégica, que é, de fato, a implantação prática dessa estratégia corporativa, que vai ser monitorada, acompanhada, né, a partir dos prazos e das ações previstas nos planos de ação. Bom, nesse sentido, a gente traz aqui um alinhamento estratégico para o sistema de produção, tá? Então, como eu disse para vocês, a partir do plano estratégico de produção, que é o ponto inicial, esse plano estratégico, ele acompanha o ambiente, né, as mudanças externas, tá, ok? A partir dele são elaborados os planos de produção, e aí é o plano específico do setor de produção, né, e aí ele leva em conta a questão de mudanças, né, a questão de capacidade do mercado, demandas, sazonalidades. Depois é a parte de fabricação, né, que é a execução, no caso, da estratégia, e é feito nesse processo de fabricação um controle de operação, se for o caso, né, se volta e faz a revisão de planos ou um replanejamento para que esse processo de fabricação, que é a implantação em si da estratégia, aconteça de acordo com as necessidades da empresa e de acordo com a estratégia empresarial, né, a estratégia corporativa que foi definida. Ok? Bom, a estratégia de operações, que é a estratégia de produção, mais especificamente, tem que pensar, né, ou compor basicamente três setores ou três ações, tá? A questão de ampliação da capacidade de operação. Então, toda estratégia de operações, ela tem que visualizar ou vislumbrar essa possibilidade de aumento de capacidade de produção. Questão de mapeamento dos fornecedores, de tecnologia, né? Hoje, vocês sabem, já falei na indústria 4.0, porque a indústria nunca esteve tão, vamos dizer assim, ligada à questão da tecnologia, né? Redefinir a estratégia de localização, também é outro ponto importante, que diz respeito à questão de acesso a fornecedores, acesso a clientes, né? Acesso à concorrência, a novos mercados. Então, essa localização, ela é realmente um fator importantíssimo para a questão de estratégia. Vejam que tem algumas empresas, por exemplo, que não abrem cidades, franquias, né, que não abrem cidades com menos de 200 mil habitantes. Eles seguem alguns critérios para essa definição de localização, exatamente porque foram feitos estudos em que, naquele tipo de localidade, aquele negócio, né, não tem viabilidade econômica.
Então, a estratégia de localização é um ponto muito importante dentro da área de produção. E aí a gente fala especificamente do planejamento e controle da produção. Tá? O que é esse planejamento e controle da produção? Ele faz essa promoção da integração da cadeia de suprimentos na direção dos fornecedores. A cadeia de suprimento é toda essa rede, né, de fornecimento que vem desde a matéria-prima até a fabricação do produto. Tá? A minimização, né, da questão da ociosidade das instalações e dos provedores de internet. Então, é interessante manter o máximo de produtividade possível, né, tendo em vista o custo dos equipamentos, respeitando, claro, as paradas obrigatórias, né, para a questão de manutenção, buscar novas alternativas tecnológicas. A indústria hoje tem trabalhado em cima de substituição de mão de obra humana, né, vamos dizer assim, por mão de obra tecnológica, substituição do homem por máquinas, e agora de forma mais forte, né, mais crescente, com a presença aí da inteligência artificial, né, os robôs, esse processo tende realmente a se tornar cada vez mais robotizado, né, e menos humanizado. Reestruturar o modelo de gestão operacional, né, prospectar oportunidades de otimização, melhoria desse processo e alavancar o uso de ferramentas preventivas e detectivas de controle da qualidade de gestão de falhas. Bom, os objetivos, né, os principais, quando a gente pensa no planejamento de controle, né, o planejamento e controle da produção, se tratam de ações para que a produção atinja, né, o seu máximo e também, né, que o controle seja feito de forma que essa produção aconteça conforme planejado. Para que o planejamento, né, e para que a produção ocorra, elas têm como foco essas atividades o que a gente chama de objetivo de desempenho. Esses objetivos de desempenho estão ligados ao desempenho da empresa, ao desempenho da produção, à atividade produtiva da empresa. Tem que ter como foco esses objetivos. Esses objetivos, eles têm que ser atendidos para que o planejamento, né, e para que as ações de produção, o plano estratégico de produção, aconteça de modo satisfatório. Então, os principais que a gente destaca são o custo, sempre, né, tendo foco em produzir a custo mais barato que a concorrência, a qualidade, né, produzir com melhor desempenho que a concorrência, desempenho na entrega, questão de confiabilidade e velocidade. Então, é importante que o cliente saiba que vai receber o produto no prazo estipulado. Flexibilidade, né, capaz de reagir de forma rápida a eventos não previstos, né, como exemplo agora, por exemplo, a questão da pandemia, as empresas tiveram que reagir, que se reajustar suas atividades, né, para essa nova realidade econômica. A inovatividade, né, que é a capacidade de inovar, de introduzir novos produtos, de melhorar ou aperfeiçoar o seu sistema produtivo. E a questão da não agressão ao meio ambiente. A gente sabe que hoje, cada vez mais, as empresas devem buscar, né, essa questão, essa preocupação ambiental, questão de reciclagem, de sustentabilidade das empresas. Então, esses sistemas de produção têm tentado cada vez mais se tornarem sistemas de produção verde, como a gente chama, né? A produção mais limpa, uma produção que utilize menos matéria-prima in natura e mais matéria-prima reciclável. Né? Então, são menos consumo de energia elétrica, menos consumo de água, né? Estão aí dentro desses objetivos vinculados à questão do meio ambiente. Bom, e é importante, né, deixar destacado que o nível de satisfação, né, sobre o desempenho da produtividade da empresa, independente do modelo que ela trabalhe, né, depende do percentual de alcance das metas de operação estabelecida pela empresa. Então, é importante que a empresa defina essas metas a partir daqueles objetivos de desempenho e a satisfação vai ser medida, né, com essa métrica, a partir do atingimento desses objetivos de desempenho, aqueles que eu defino como prioridade para a minha empresa. Veja, eu trouxe aqui, voltando na tela anterior, os principais, mas vamos dizer que a minha empresa, o foco da minha empresa é um produto barato e com
entrega rápida. Então, os meus objetivos são custo e desempenho de entrega. Então, eu vou trabalhar em cima disso. Não necessariamente o meu produto tem que ter todos esses objetivos, tá? Eles são alguns, e a empresa define aquele que é prioritário, aquele que vai ser um diferencial. Então, eu escolho não agredir ao meio ambiente, esse vai ser o diferencial do meu produto. Eu vou trabalhar em cima desse objetivo de desempenho. Então, é isso que a gente tem que ficar claro, tá? Essas metas, esses objetivos são colocados como metas e a empresa vai trabalhar em cima desses objetivos de desempenho com a sua produção, tá, ok? Bom, o plano, que é, né, a partir daquele objetivo estratégico específico da produção, né, o plano de produção é o resultado dessas decisões estratégicas ligada à produção, né, e tem como objetivo alocar corretamente os recursos produtivos para as estratégias escolhidas. Além disso, por ser um plano de longo prazo, né, necessita de frequentes reformulações para adaptação de variáveis que forem alteradas, tá bom? Então, vejam que o plano, ele é um pouco menor, né, do que o planejamento. Ele trabalha aí com todas essas variáveis, né, que podem ser alteradas. Ele é um plano de longo prazo, tá? Mas ele não como a estratégia corporativa da empresa, tá? Ele é um planejamento focado na produção, menor que eu digo no sentido de abrangência, tá? Então, ele é focado na atividade de produção e naquilo que é necessário para tornar essa atividade cada vez mais eficiente, né, e produtiva. Bom, depois de feito o plano, né, que é essa definição, essa transformação em metas, divisão de responsabilidades, atribuições, né, definição dos objetivos de desempenho da produção, a gente trata aqui também dos principais objetivos que um sistema de planejamento e controle de produção tem que ter. Minimizar atrasos, né, e não atendimento de ordem de produção, porque isso vai repercutir lá no final na questão da satisfação do cliente. Minimizar estoques, essa é uma máxima hoje das empresas, trabalhar sempre com o mínimo de estoque possível, porque os estoques representam dinheiro parado, né, um dinheiro sem nenhum tipo de remuneração, e aí nesse sentido é preciso trabalhar sempre com o mínimo necessário. Minimizar a ociosidade dos recursos produtivos, e aí fazendo uma alocação eficiente, né, de rodízio, de turnos de trabalho, de modo que aqueles recursos não fiquem ociosos. Isso vai aumentar a produtividade da empresa, que é a métrica, né, onde você tem como avaliar, né, o desempenho de produção da empresa. Minimizar os lead times da produção. Lead time é as paradas, tá? Então, esses lead times têm que ficar, né, cada vez menores, essas paradas, esses intervalos de produção, porque também eles podem comprometer a produtividade da empresa. Bom, o grande desafio do planejamento de controle da produção, né, está relacionado a fazer, a atingir a demanda, né, de forma satisfatória. Então, assim, para elaborar um plano de produção, ele exige informações referentes aos recursos disponíveis, previsão de demanda, políticas, né, alternativas, questão de se a empresa vai poder terceirizar, se a empresa vai poder colocar turno extra, porque isso implica em pagamento de hora extra, questão de estoque, dados de custo. Então, são muitas informações para elaborar o plano de produção. E o que se busca é equilibrar essa demanda com a produção. Então, o que eu quero é atingir o máximo possível nessa minha meta de produção e a de demanda. É que tenha, né, a partir da procura do mercado, eu tenha mercadoria para atender. Então, quanto mais for equilibrada essa relação demanda e produção, maior, né, a gente pode dizer que será a eficácia do plano de produção. Então, esse é o desafio, fazer com que essa relação aí se torne cada vez mais equilibrada. Contudo, o planejamento de controle da produção, o planejamento e controle da produção também tem suas limitações, como tudo, né? Então, ele tem limitações de custo, né? Os produtos, eles devem ser produzidos dentro de custos determinados, né? Porque você estipula isso, é um planejamento, né? Uma previsão. Limitações de capacidade também, eles vão ser produzidos dentro daquele limite de capacidade que foi projetado.
de tempo, né, porque também os produtos também vão ter que ser produzidos dentro daquele intervalo de tempo, né, no qual eles ainda têm valor para o consumidor, porque isso pode mudar muito, vocês sabem. E a questão da qualidade, né, os produtos e serviços também têm que ter conformidade com os limites de tolerância projetados para aquele produto ou serviço. Então, essas limitações também devem ser observadas. O plano mestre da produção, que é uma das etapas contida dentro do plano de produção, né, ele está na fase intermediária. O plano de produção é o planejamento a longo prazo e o plano mestre da produção é o planejamento de médio prazo, tá? Nesse plano, ele vai desdobrar, né, esse planejamento estratégico, como eu acabei de falar, e vai transformar em planos específicos para produtos acabados, né? Como resultado, a gente tem o plano mestre da produção, que vai formalizar as decisões tomadas quanto à necessidade de produtos para cada período. Então, é o plano mestre da produção que vai me dizer, para março, para agosto, né, eu vou ter que produzir 1.000 unidades, para setembro 1.500, para outubro 1.200, então, é aqui nessa etapa que se define essas quantidades. Aí, depois que faz essa definição, o próximo passo é a programação, né, você vai programar essa produção, onde você vai permitir com que os produtos tenham a qualidade especificada, você vai definir os padrões de qualidade, vai trabalhar com as máquinas, né, definir com as máquinas como elas vão operar, né, os níveis de produtividade de máquinas e pessoas, questão dos custos e estoques, né, reduzir ao máximo, manter ou melhorar o nível de atendimento ao cliente e definir esse sequenciamento, emissão e liberação de ordens. Como vai ser isso dentro da produção, né? Então, recebo um pedido, como é que esse pedido vai ser atendido, quais são as etapas. Então, esse sequenciamento é definido aqui também dentro dessa etapa de programação da produção. Tá? E, por fim, a gente tem o acompanhamento disso tudo, né? O acompanhamento e o controle da produção. E a função dessa atividade é exatamente ver se tudo aquilo que foi planejado e programado vem acontecendo. Então, as funções são coleta e registro de dados, né, sobre os estágios das atividades, a questão de comparação entre o programado e o executado, identificar os desvios, buscar as ações corretivas, emitir, né, novas diretrizes para corrigir o que foi encontrado, fornecer informações aos demais setores, né, finanças, engenharia, marketing, RH, enfim, todos que precisarem dessas informações, e preparar os relatórios de análise de desempenho do sistema produtivo. Então, é essa parte da produção que vai emitir esses relatórios aí com relação ao desempenho de produtividade da empresa. Aqui no próximo slide, eu tenho um gráfico, né, um modelo bem simples de controle, só para vocês entenderem. Então, a gente tem ali o plano que está centralizado aqui, os planos. A partir dos planos, né, a gente tem a operação em si, que é a execução dele. Né? Nessa operação, nós vamos ter as entradas, né, de insumos, que é aquele normal do processo produtivo, e a saída. Na entrada, a gente tem ações, podem, né, ser necessárias ações de intervenção, para que a operação aconteça da forma como eu planejei. E na saída, eu preciso fazer o monitoramento, né, se os produtos estão saindo conforme aquilo que foi definido. Então, nesse sistema, o controle vai fazer sempre a comparação entre o planejado, né, e a operação, para que, sendo necessário, ele faça um replanejamento das ações. Tá bom? E, por fim, aí a gente fala que esse setor, essa atividade de acompanhamento e controle da produção, ela fecha esse ciclo, né, das atividades realizadas pelo planejamento e controle da produção e serve de suporte ao sistema produtivo, né, garantindo que as atividades planejadas e programadas para o período sejam cumpridas. Então, é muito importante que, dentro do processo de planejamento, exista a atividade de acompanhamento e controle da produção, que é o que vai garantir que o seu planejamento, de fato, seja executado. Tá ok? Então, era isso que eu tinha para falar sobre produção. Nós vamos nos encontrar na próxima aula para falar das noções de logística. Um abraço e até lá.